Oi, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz com a participação de todos vocês aqui. Bom, vou apresentar para vocês agora a nossa palestrante, Kênia Miquécia, psicóloga e professora. E muito obrigada por ter aceitado esse convite, Kênia. Estamos muito felizes com você aqui. É um tema tão importante, né, que a gente tem que tratar, tem que falar um pouco mais. E, bom, ela vai explicar melhor, né, sobre essa valorização à vida, essa prevenção que a gente tem que ter. Então, fique à vontade. A Kênia também vai falar um pouquinho mais sobre a interação, né, mas vocês fiquem à vontade também para participar no chat, ela também vai explicar melhor, pode ligar o microfone quando ela interagir, assim, fica bem à vontade, fiquem à vontade. E é isso, a palavra está com você, fica à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Agradeço mais uma vez a Patrícia pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou realmente feliz, né, em poder conversar um pouquinho. Na verdade, eu queria que fosse um bate-papo. Apesar da gente estar online, a gente tem o chat aqui que vocês podem interagir e aqueles que se sentirem à vontade para fazer algum questionamento ou pontuar alguma coisa do que a gente estiver conversando, pode ligar o áudio, tá? Ou ao final, né? Fiquem à vontade para escolher sobre isso. Como a Patrícia falou, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da valorização da vida, né, em relação até o Setembro Amarelo, que tem uma ação muito forte em relação à prevenção do suicídio, mas a gente também vai conversar sobre as nossas emoções e sobre a nossa saúde mental. Espero que seja um momento bem agradável. Como nós temos somente uma hora, na verdade, 50 minutos, né? Talvez a minha fala fique um pouco rápida para dar tempo da gente ter essa interação ou ao final também, mas não impacta na participação de vocês, tá bom? O que vocês quiserem questionar, compartilhar, dividir, estejam à vontade. Esse espaço também é de vocês. Vamos começar? Eu vou espelhar aqui para vocês a minha apresentação. Eu já combinei com a Patrícia e com a Flaviane também que esse material vai ficar disponível para vocês, né, em forma de PDF, como se fosse um e-book. Então, aqueles que quiserem, é só falar com elas. Elas já possuem esse material, ela compartilha com vocês, tá bem? Tá espelhando aí já, Patrícia? Assim, Tá? Ok. Então, pessoal, como ela falou, vou falar um pouquinho aqui de mim. Ela já me disse aí para vocês que eu sou psicóloga. Sou formada pela Universidade Católica, já tenho um tempinho aí, me formei em 2005, então há 15 anos, né, na verdade, como psicóloga. Além de psicóloga clínica, também sou professora e atualmente eu sou professora lá no curso de Recursos Humanos da Universidade Católica de Brasília. Então, foi até uma questão que eu conversei com as meninas quando elas me fizeram esse convite, o quanto, né, parabenizo a empresa por essa iniciativa de estar ofertando para vocês esse momento de uma escuta, de uma fala em relação a várias questões emocionais que a gente está passando com esse turbilhão de coisas novas depois dessa pandemia, né? E durante a pandemia também aí. Então, é um diferencial mesmo as empresas que cuidam, né, dos seus colaboradores. Então, fiquei muito feliz com essa iniciativa de estar cuidando de certa forma e até mesmo favorecendo encaminhamentos quando necessário, tá bem? E, além disso, eu atuo também como consultora de RH em algumas empresas privadas, tá? E trabalho na clínica tanto com crianças, adolescentes, idosos, é um público aí bem abrangente. Aqui tem os meus contatos, se vocês quiserem anotar, vai estar nesse material também.
e me deixo à disposição ao final, se alguém quiser conversar, né, tirar alguma dúvida, tem esses caminhos aí também, WhatsApp, e-mail, Instagram, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho sobre essa situação que a gente está vivendo, o momento atual. Alguém aí sentiu impactos ou foi tranquilo entrar nessa quarentena? Podem responder para mim no chat ou aqui ao vivo no áudio mesmo. A Aline está falando que foram muitos impactos, ok. Por que eu estou falando isso, né, gente? Perguntando isso. Eu dei uma live há um tempo atrás e algumas pessoas compartilharam que no início achou bom, né? Ter um momento para ficar em casa, cuidando mais das famílias, mas outras pessoas sentiram bastante. Eu também passei por essa situação. No início, eu achei até favorável, mas eu não esperava que fosse durar tanto tempo, né? E aí, conforme os dias foram passando, os meses foram passando, isso trouxe vários impactos também. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, para saber se no início foi tranquilo, está tranquilo agora, ou se ainda está um pouquinho complicado. Flaviane dizendo que muitos impactos. Samara, no momento eu não estou atendendo convênio, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, com a parceria, com a empresa de vocês, tá bom? Nada impede da gente ajustar algumas questões em relação a isso. Então, gente, com o Covid, a gente se viu aí com ônus adicional, né? Com essa situação de estar em home office, junto com as nossas, né, crianças, para quem tem aí filhos ou sobrinhos que convivem junto, com os nossos cônjuges, e tudo isso trouxe um novo cenário, né? Até mesmo impactando na nossa produção, no nosso descanso, no nosso autocuidado. E isso, infelizmente, né, traz um impacto não só em questões comportamentais, mas em questões também emocionais, né? E eu trouxe um pouquinho essa figura, a minha teoria, eu não sei se vocês conhecem um pouco sobre a psicologia. Na psicologia, a gente tem algumas teorias que embasam a nossa prática profissional. Então, acredito que vocês já devem ter escutado falar sobre psicanálise, gestalt, né, a humanista, enfim. E a minha área de atuação, a que embasa a minha área de atuação, é a cognitivo-comportamental. Muita gente conhece pela abreviação que é a TCC. O que a TCC propõe e como ela investiga as questões emocionais do ser humano, né? Ela parte da compreensão dessa questão cognitiva, emocional, e também na produção, né, de novas estratégias comportamentais, novas condutas, até mesmo investigação por esse viés também comportamental. Então, a gente une tanto a mente como o corpo. A gente tem um livro muito interessante, não sei se vocês já leram, é um livro de uma linguagem bem acessível, bem tranquila, mas que traduz muito um pouco do que a TCC reconhece na nossa psique, né? O quanto o corpo fala. Os nossos comportamentos, as nossas atitudes falam, né? Por mais que a gente tente utilizar algumas máscaras, né? Limitar alguns comportamentos, e em alguma situação o nosso corpo vai falar. Então, ela coloca que todas essas coisas se interagem, né, se relacionam. As emoções, com os nossos pensamentos, com as nossas condutas, com o nosso ambiente e também com o nosso corpo. E ela acredita, né, que um interfere o outro. Então, a minha emoção, dependendo de como ela está, se ela está favorável ou se ela não está favorável, vai interferir no meu pensamento. E também essa forma de interferência, ela pode ser saudável ou não. E aí funciona, né, nessa engrenagem. E ela vem com uma proposta de como que a gente pode, então, equilibrar essas questões, né, que impactam em todos os nossos sistemas, aí, vamos dizer.
ela traz a crença, e eu, enquanto psicóloga dessa área, acredito muito nisso, vejo muito isso na minha prática, os resultados também em relação a isso, que o mais fácil seria a gente modificar os nossos pensamentos, trazer pensamentos mais reais, mais assertivos, mais saudáveis. Então, diante de uma situação, esse pensamento, se ele estiver favorável, eu vou ter uma emoção favorável e essa emoção vai me trazer reações fisiológicas e uma conduta, um comportamento também favorável, saudável, digamos assim. Se o meu pensamento ele não está equilibrado, ele não está saudável, ele carrega muitas crenças que me limitam, que me rebaixam, enfim, as minhas emoções também vão sofrer um impacto não positivo em relação a isso, e automaticamente as minhas reações fisiológicas e a minha ação, meu comportamento também não vai ser favorável, tá? E quando a gente está falando de emoção, eu até deixei essa perguntinha aí, né? Vocês conseguem equilibrar emoção e razão? Quem consegue? Aline? Débora, mais ou menos? Ok. Eu não consigo ver todo mundo. Só aparece algumas pessoas aqui. E por que é tão difícil, né, gente? Até onde eu sei, não é ensinado para a gente equilibrar razão e emoção. Não é verdade? Os pais auxiliam a gente nesse processo? Nessa nova geração, a gente vem ouvindo muito falar sobre isso. Eu até tenho uma oficina para crianças e adolescentes, que é a oficina das emoções. Mas a nossa geração passada não era muito falada sobre isso. Pelo contrário, algumas emoções, dependendo, né, por exemplo, a raiva, a tristeza, o medo, eram muito negligenciados. Vou perguntar aqui para os rapazes. Vocês ouviram? Homem não chora. Alguém ouviu dos rapazes essa expressão? Leonardo, Mateus, exatamente, né? E por que homem não chora? Então a gente começa a questionar essas questões, dar valor às nossas emoções. Mas isso é de um tempo para cá. Por muito tempo isso foi negligenciado, foi escondido, né? Não deixando muitas vezes a gente até expressar o que a gente sentia, até mesmo alegria. O quanto a gente ficava eufórico com alguma coisa e vinha alguém ou um familiar e pedia para a gente, né? Segura essa emoção aí. E a gente vai trazendo isso para a nossa vida. Em muitos aspectos, a gente traz essas heranças da nossa infância e que impactam, de certa forma, aí na nossa vida adulta. Então, quando eu faço essa pergunta, se vocês conseguem esse equilíbrio, emoção e razão, é porque realmente não é tão fácil, né? A gente encontrar algumas respostas sem ter um conhecimento, uma orientação. Mas, Kenny, eu preciso então fazer terapia para conseguir isso? Não necessariamente, vai depender aí das suas necessidades. Mas o que a gente vai conversar aqui já vai ajudar bastante, né? E aquelas pessoas que ainda conseguem mais ou menos, vai favorecer também aí. E aí eu trago essas questões aqui em relação à emoção e sentimento. Antes de eu mostrar, eu vou esconder um pouquinho, só para saber. Vocês sabem a diferença sobre emoção e sentimento? Já pararam para pensar sobre isso? Pois existe. O que a literatura, a teoria e também, né, a ciência e a psicologia traz para a gente? E a emoção é uma reação química, ou seja, ela produz algo no meu organismo, tá? Então, quando eu estou com raiva, algumas reações acontecem no meu corpo, tá? Eu posso ficar vermelha, o meu comportamento pode ficar agressivo, eu posso ficar impulsiva. Então, eu tenho uma reação química, né, dentro do meu organismo. E muitas vezes ela é inconsciente.
na verdade, ela é inconsciente, não é muitas vezes, ela é inconsciente. E o que é o sentimento? É quando eu identifico o que eu estou sentindo em relação a essa emoção. Então, surgiu uma emoção, criou uma reação física, uma reação química, um desconforto, talvez, ou uma sensação agradável, porque a alegria traz sensações agradáveis, e aí eu tomo consciência, opa, eu estou alegre, eu estou feliz, eu me sinto bem, eu me sinto confortável, ou eu estou triste, eu me sinto com medo, estou apavorado. Então, a emoção seria essa reação, essa situação que a gente percebe no nosso organismo, e o sentimento é quando a gente consegue denominar, a gente toma consciência sobre aquela emoção. E aí, Eric Berne, ele traz essas 5 emoções básicas, tá? A raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. Eu coloquei essa figura do Divertidamente, não sei se todos vocês já assistiram, é um filme infantil, mas é um filme extremamente rico para a gente começar a entender um pouquinho como as emoções funcionam, né, dentro ali da nossa mente. É muito bonitinho, quem puder assistir, tem também no Netflix disponível, mas é um filme muito agradável e que traduz, né, realmente as expressões das nossas emoções e o esforço que a alegria mantém, né, para ficar ali firme o tempo todo diante da raiva, diante da tristeza, mas chega um momento que às vezes ela também se abala. Edson, Maria, Patrícia, todo mundo aqui falando do filme, que é muito legal. Então, se vocês puderem assistir, fica o convite aí, tá? Então, vai ter horas que realmente eu não vou estar alegre, que eu não vou estar feliz o tempo todo. E é outro ponto que eu quero tocar com vocês. Quando eu falei lá, agora há pouco, sobre negligenciar as nossas emoções, a gente refletiu um pouquinho sobre as crenças que a gente tem em relação a essas emoções. Por que eu não posso ficar triste? Por que eu não posso ficar com raiva? Por que eu não posso ter nojo, vamos dizer assim? Por que eu não posso ter medo, né? Ao passo que eu entendo que existe uma reação química e que ela me produz sentimentos, eu preciso reconhecer, eu preciso validar isso, mesmo que talvez essa emoção, naquele momento, não seja tão agradável. E aí, quando eu falo agradável, eu não gosto de trazer essa questão de emoções positivas e emoções negativas. Por quê? Porque vai ter momentos que o medo, para mim, ele vai ser favorável. Ele pode cuidar para que eu não entre em risco, né? Então, vamos pensar numa criança, quando ela tem medo, ela pensa 2 vezes antes de fazer um comportamento. A gente também. Se a gente tivesse presencialmente aqui, eu iria fazer um experimento com vocês. Como eu não posso, vamos pensar nesse experimento. Se eu trouxesse uma caixa preta e pedisse para vocês colocarem a mão dentro dessa caixa. A única garantia que eu daria para vocês é que não iria machucar. Todo mundo conseguiria colocar a mão dentro dessa caixa de forma tranquila ou não? O Edson está falando que não, né? A Sandra já colocou que sim. Que bom, Sandra. Ótimo. Cristina também. Patrícia acha que sim. Esse acha aí não está tão sim, né, Patrícia? Mas por que que eu trago essa informação? Mesmo aquelas pessoas, como o Edson colocou ali, ó, ele teria certo receio. Mesmo aquelas pessoas que colocassem a mão, iria trazer uma reação química, de uma ansiedade, talvez, de uma curiosidade, que aí está ligado com as nossas emoções também, mas iria produzir alguma reação, né? Não iria colocar a mão ali tão tranquilamente, mas às vezes com receio, ou, né, até o corpo poderia denunciar isso aí com risadas, e essa risada pode ser um sinal, né, um alerta sobre o que a gente está sentindo ali. Então, a gente não pode negligenciar as nossas emoções. Por quê? Por mais que às vezes ela traga alguns sentimentos que não são agradáveis, ele é válido por uma determinada razão. Se
se eu estou triste, essa tristeza, ela teve uma raiz, ela teve um motivo para eu estar triste. Se eu estou com raiva, teve um motivo para eu estar com raiva. E aí a gente fala muito de ressignificar. Então, quando eu ressignifico essa emoção, eu não ignoro ela, eu paro para pensar sobre ela, ressignificar, identificar por que eu estou com raiva, que sentimentos está me produzindo essa emoção, porque às vezes a gente fica confuso se a gente está com raiva, se a gente está com medo, né? Ou se a gente está com medo e a gente está triste, enfim. Mas quando eu ressignifico, eu entendo que é válido e aí eu penso numa outra habilidade, que é a resiliência. Já ouviram falar sobre resiliência? É um termo que a gente está falando muito, né? Resiliência, empatia, daqui a pouco a gente vai falar sobre empatia também. E o que é a resiliência? Muitas vezes também as pessoas têm um conceito errôneo sobre a resiliência, de que resiliência é ser forte o tempo todo, é não se abater. E a resiliência não é isso, né? Você pode validar o seu sentimento, mas a partir do momento que você ressignifica, você começa a tomar decisões e a identificar estratégias para enfrentar aquilo ali. E aí você se movimenta diante daquela emoção que talvez no momento não foi prazerosa para você, mas foi desconfortável. E isso é resiliência, é eu entender, ok, foi válido, eu estava com raiva, teve um motivo para isso, mas e agora? O que eu faço com essa raiva? Eu vou continuar com ela ou eu vou trazer estratégias de enfrentar e dar um passo à frente para resolver alguma situação, para me acalmar, tá? Então, quando a gente está falando das emoções, de ressignificar, é nesse sentido. Não ignorar, mas trazer um sentido para ela e criar estratégias de enfrentamento. E nesse momento, pontualmente, que a gente está vivenciando aí, com a quarentena, com o Covid, com todas as pressões emocionais, profissionais também, essas emoções elas estão um pouco misturadas aí, né? Tanto o medo de ser contaminado. Eu tive Covid em julho, e antes de ter o Covid, eu fiquei muito apreensiva nesse sentido, porque eu sou hipertensa, eu tenho uma filha de 9 anos, e ela tem bronquite. Então, e o meu marido, ele é fumante. Então, assim, nós éramos de risco, né? E eu fiquei muito apreensiva. Graças a Deus, a gente teve o Covid de forma muito, muito leve. E o meu esposo é o que teve sintomas mais aparentes, assim, ele teve perda de olfato, de paladar. Agora eu e a minha filha não. Mas a gente, né, nós testamos positivo para o Covid. Mas foi, assim, um momento de muitas incertezas, de medo, de saber, assim, a cada dia uma expectativa, eu não estou sentindo nada, será que amanhã eu vou sentir? E esse sentir vai ser forte, né? Então, trouxe um desconforto para a gente aí. Depois do Covid, o medo não passou. A gente também não tem nada de concreto em relação a esse vírus, se a gente pode pegar ou não novamente. Então, a gente mantém todos os cuidados com a higienização, né, os cuidados com a máscara, mas essa situação trouxe um desequilíbrio muito grande para as nossas emoções, em todos os contextos, né? E aí, quando a gente para ressignificar, para a gente entender, a gente traz uma suavidade para algumas questões, né? A gente se sente mais seguro em alguns aspectos em relação às nossas emoções. E quando eu falo sobre esses impactos, essas reações aí, esses conflitos nas nossas emoções, o que eu percebo? Tanto na minha prática clínica, quando eu estou com os meus pacientes, como também nas lives que eu tenho participado. O medo e a tristeza e a raiva foram muito potencializadas neste momento. Não sei se vocês concordam, né? Mas o medo se potencializou, a tristeza de não poder estar na presença de outras pessoas, de familiares, né? De amigos, de poder se encontrar. Então,
essas emoções, elas foram potencializadas. A raiva, eu estou atendendo uma criança, ela tem 8 anos de idade. E é engraçado, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, porque as crianças elas têm uma particularidade diferente na expressão do que elas estão sentindo. Nós adultos, nós temos um repertório, uma vivência mais madura e normalmente a gente consegue externalizar o que a gente está sentindo. Mas as crianças não. E elas utilizam muito do comportamento para mostrar que algo não está muito bem. Seja numa agressividade, num isolamento, num choro, um medo, né? Aquele grudinho de estar querendo ficar com os pais o tempo todo. E essa criança que eu estou atendendo, como foi que ela externalizou o sentimento que ela está vivenciando, a emoção que ela está vivenciando? Ela arrancou todos os cílios, todos, dos 2 olhos. E aí, quando já não tinha mais cílios, ela foi para a sobrancelha, né? E uma criança extremamente comunicativa, ativa, né? Ela vai para sessões de terapia e a nossa sessão, ela rende muito porque ela se envolve, ela participa. Então, uma criança extremamente ativa, que você nunca imaginaria que pudesse estar sofrendo com algo. Tanto que quando a mãe identificou, porque foi muito rápido, foi assim, questões de 2 dias, né? E a mãe percebeu que estava sem os cílios, ela já procurou ajuda. E aí, no primeiro dia da sessão, eu conversando com ela, perguntei, a gente conversou exatamente sobre as emoções, para ela identificar, para eu saber se ela conhecia sobre as emoções, e eu perguntei como ela estava se sentindo. E ela falou, eu estou com muita raiva. E por que você está com muita raiva? Porque eu estou odiando essa quarentena, eu não aguento mais as aulas online, eu não posso ligar o meu áudio, eu não posso ligar o vídeo se a professora não permitir, e eu fico ali o tempo todo, né, sentada na cadeira. Então, assim, ao quanto isso foi impactante, porque provavelmente uma criança como ela era uma criança que conversava com um coleguinha do lado, que talvez levantasse no momento de uma aula. Então, assim, para ela está sendo torturante essa nova realidade. E a forma dela externalizar foi essa, se autolesando, né? Se automutilando aí. Então, a gente está vivenciando isso nas nossas casas, né? Não sei se alguns de vocês aí já perceberam algo com as crianças, com os adolescentes. E aí, essa conversa, esse bate-papo aqui, vai muito além da gente, né? Vai para esses contextos também aí da família de vocês, da casa de vocês. Como que as crianças, os adolescentes estão manifestando. Às vezes a gente pode achar que é uma frescura, que é besteira, mas aí eu volto novamente a falar a importância da gente não negligenciar as nossas emoções. Por mais que você ache que um choro de uma criança, de um adolescente, um comportamento que às vezes não é aceitável, né? A gente saber por quê, o que está acontecendo. Por que, que essa criança ou esse adolescente agiu dessa forma, falou desse jeito, ou até mesmo nem falou, ou nem agiu, né? Tá ali no cantinho, isolado, tá? E a gente também, né? Algumas reflexões aí, ó. Com todas essas turbilhões, com todas essas pressões, quem não se sentiu sozinho, sem rumo, preocupado, angustiado, né? Quem nunca quis aí meter os pés pelas mãos, né, no caminho e apertar um botãozinho, tem até um livro, né? Não vou falar aqui o palavrão, mas apertar o botãozinho aí e, né, jogar tudo para o alto. Então, esse misto das emoções, eles fazem com que a gente se sinta mesmo perdido, em conflito. E isso aí pode gerar uma situação de impotência, né? De sobrecarga emocional muito grande. É onde a gente vem entrando, falando agora pontualmente sobre a prevenção do suicídio, né? Dependendo dessa carga emocional, desse peso, da forma de não saber identificar ou encontrar estratégias de lidar, as pessoas vão, né, se munindo aí de tanta carga negativa, de tanta impotência,
e ela pode pensar mesmo em desistir de viver. E aí é uma crença que a gente também traz, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, alguns mitos e algumas verdades em relação ao suicídio. Quando uma pessoa, tem até essa frase aí de Augusto Cury, quando uma pessoa pensa em suicídio, ela não quer, né, tirar a vida, ela quer acabar com aquela dor, com aquele peso, com aquele sofrimento, mas ela não encontra estratégias para isso. Então, o único passo, o único meio para ela, né, seria deixar de viver. Mas o intuito dela não é esse, é matar a dor, tá? Aliviar essas pressões externas, como está aqui, né? As cobranças sociais, a culpa, o remorso, enfim, todos esses sentimentos, esses mistos aí de sentimentos e emoções que a gente convive quando está tudo desequilibrado, tá? E aí a primeira questão preventiva, a primeira medida é falar sobre isso. Por muito tempo, a sociedade e até mesmo a saúde, né, questionou até que ponto a gente deveria falar sobre o suicídio, sobre esse assunto tão complexo. Mas a gente precisa falar no sentido de trazer um apoio, de trazer uma escuta, de trazer uma compreensão. Porque quando eu falo sobre alguma coisa, eu paro para analisar, né? Eu paro para perceber o que é aquilo que eu estou falando, o impacto daquilo em relação às pessoas que estão ouvindo. E quando eu escuto, é uma troca também. Então, falar sobre o assunto é muito importante. Falar sobre os seus sentimentos, de forma a não trazer julgamentos, a não trazer essa negligência no sentido de não compreender, não aceitar, né? Porque a dor do outro só sabe aquela pessoa que está passando. Né? Por mais que você fale, eu estou sentindo, mas a intensidade do que ela está sentindo, a dor, você pode fazer uma ideia, mas você não tem como sentir. E aí, quando a gente está falando de empatia, é outra habilidade que a gente também precisa, né, valorizar nas nossas relações. A empatia é se colocar no lugar do outro. Mas como assim se colocar no lugar do outro? Será que realmente eu me coloco no lugar do outro, livre de julgamentos, livre de críticas, livre de pensamentos, mas só naquela escuta, de pensar assim, nossa, se eu tivesse vivenciando isso, como que eu enfrentaria? Será que seria tão fácil como eu penso em falar para ela, né? No sentido assim, não precisa sofrer. Será que não precisa sofrer? Ou precisa sofrer, mas precisa entender esse sofrimento e buscar estratégias de solução, tá? Então, falar sobre o assunto, ele é muito importante. E aí, deixa eu só mostrar aqui. Alguém sabe por que chama Setembro Amarelo? Alguém já buscou saber por que o setembro é o mês escolhido e por que a cor amarela? Ok, algumas pessoas, né, estão aqui colocando que não sabem. Então, por causa da primavera? Não, Leonardo. O amarelo chama mais atenção, né? Mas não necessariamente por conta disso. Gente, nos Estados Unidos, em 1994, um jovem de 17 anos ele cometeu suicídio. A gente sabe que o suicídio não é uma prática nova, né? É bem antiga, muito antiga. Mas foi tão impactante, né, a situação, essa vivência por essa família, porque ele era um rapaz muito habilidoso, né, e ele gostava muito de carro. E ele tinha um Mustang, e ele pintou de amarelo. Então, assim, no dia do velório dele, a família, né, fez vários cartõezinhos de valorização à vida,
os amigos, os pais não perceberam que ele estava com problemas psicológicos, emocionais, e que estava em sofrimento muito grande. Então, eles colocaram cartõezinhos, né, decorados com fitas amarelas, e tinha essa frase: se você precisar, peça ajuda, né? E o falecimento dele foi em setembro, tá? Então, por isso que teve essa data, essa ação, né, de ter o amarelo envolvido, de ser em setembro, porque foi muito impactante. E como esses cartõezinhos, eles tiveram um impacto muito grande na sociedade, algumas pessoas chegaram a escrever para a família, agradecendo, porque esses cartõezinhos começaram a rodar, né? Agradecer a família por ter tido essa sensibilidade de também tocar o outro, mesmo diante da perca, né, do filho, tá? Então, por isso que a gente tem aí o Setembro Amarelo. E aqui no Brasil, essa campanha começou em 2015, e aí a gente vê que tem, né, em locais públicos, particulares, mudam a cor, né, amplia a divulgação. E no dia 10 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, por isso, o setembro e por isso a cor, né? É uma cor realmente que chama atenção, mas que teve essa vivência, né? Não muito feliz, mas teve essa vivência com esse jovem, impactou muito. E aí, o que é o suicídio? Né? O suicídio é um ato que causa a morte, né? E a gente tem tentativas de suicídio que é diferente, tá? Mas o suicídio é o ato mesmo de exterminar a vida, né? A sua própria vida. E ele é considerado pela saúde, pela Organização Mundial da Saúde, pelos cadernos de classificações aí, como um transtorno multidimensional. O que significa isso, né? Ele resulta de uma interação de vários fatores, ambientais, sociais, fisiológicos, genéticos e biológicos, que favorecem, né? A gente possui uma predisposição que favorece as pessoas a desenvolverem, vamos dizer, esse transtorno, tá? E aí, quando a gente fala sobre essa questão multidimensional, todos nós podemos passar por algum momento, alguma situação que traga esse desconforto e que gere, talvez, essa vontade, né, de ficar ali, de dormir, de desligar e não sofrer, tá? A gente tem alguns dados da Organização Mundial da Saúde, então mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano. É a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, né? No Brasil, 11 mil pessoas tiram a própria vida, 11 mil em média, e é a quarta maior causa entre jovens de 15 a 29 anos, tá? E a gente tem uma prevalência aí também em relação a gênero. Aos homens, né, o gênero masculino aí, é a terceira maior causa. É interessante falar sobre isso, e mulheres a oitava maior causa. Por que homens a causa é maior? Normalmente o homem, quando ele busca essa estratégia como alívio do seu sofrimento, da sua dor, ele busca formas efetivas, diferente da mulher, que normalmente pratica a tentativa, né? Então, não efetiva necessariamente, e por isso que ela está aí como a oitava. Mas é um alerta, né? Por mais que seja a oitava, os índices de tentativa no gênero feminino também é muito grande. Os homens, a tentativa não é tanto porque eles já efetivam, né? Eles buscam caminhos aí para que seja realmente concretizado, tá? A gente tem fatores de risco. O que são esses fatores de risco? Que trazem uma propensão maior para que esse transtorno, para que essa estratégia, né, possa acontecer. A pessoa possa entender isso como uma solução, tá? Então, uma doença mental, uma depressão, um transtorno bipolar, o abuso de substâncias, né, o álcool, drogas, transtornos de personalidade, esquizofrenia, tá?
Outros fatores de risco, o próprio sentimento aí, né, emoção de tristeza, de desesperança, desamparo, impulsividade. Essa questão da impulsividade, ela está muito mais presente com os jovens, né, os adolescentes, que normalmente têm no âmbito, porque na adolescência a gente vivencia muitos extremos, né? Não sei se vocês lembram aí da adolescência de vocês, mas a gente vive muito extremo. Ora eu amo, ora eu odeio, e esses conflitos geram muita impulsividade. E aí, normalmente, com esses impulsos, o suicídio pode ser concretizado, tá? Gênero, idade, doenças clínicas que não necessariamente precisam ser psiquiátricas, a eventos, né, em relação à infância, à adolescência que foram traumáticos, a própria história familiar, fatores sociais, enfim, são esses os fatores que podem favorecer, tá? E alguns mitos e algumas verdades. A gente já falou o primeiro mito aí, falar, né, pessoas que falam sobre suicídio não têm a intenção de se matar, pelo contrário, quando elas começam a verbalizar, a gente precisa ter uma atenção, não negligenciar, porque é um sinal que ela está sofrendo. Talvez ela não queira, né, praticar o ato, mas ela quer tirar aquele sofrimento. Então, porque na sociedade tinha muito isso, quem fala isso, quem fala que vai se matar não faz, ela faz, né? Ela está já pedindo um socorro, ela já está verbalizando alguma coisa, tá? A maioria dos suicídios acontece repentinamente, não é isso, né? As pessoas vão dando sinais, mesmo que discretos, de comportamento ou verbais, que ela está em sofrimento. Então, não é para um dia para o outro que ela decide tirar a própria vida. Ela já vem carregando aquela carga há um bom tempo, tá? Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Não, a gente acabou de ver que ela quer se livrar da dor. Somente as pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Também não, né? Dependendo da intensidade desse sofrimento, da impotência de buscar estratégias para enfrentar, qualquer pessoa pode cometer suicídio, tá? Conversar sobre o suicídio pode encorajar, como a gente está vendo aí em o próprio setembro, né, a ação do Setembro Amarelo, conversar é a melhor solução. Falar sobre isso, deixar aberto a uma acolhida, a uma escuta, ou às vezes não precisa nem você escutar, a pessoa às vezes nem quer falar, mas só de você estar disponível já muda toda uma, né, já vê que tem alguém ali que está te apoiando, tá? É um ato de covardias, coragem ou falta de Deus no coração. Também não é isso, é um ato de desespero, né, de quem já não consegue encontrar alternativas para lidar com essa dor. Aqui tem alguns sentimentos e alguns pensamentos que são sugestivos, tá, gente? Não necessariamente diz assim, eu preferia estar morto. Então, a pessoa já está pensando em suicídio. Talvez ela esteja, talvez não, mas é importante a gente dar uma escuta, uma olhada diferenciada para quando tem esses pensamentos, para quando alguém fala sobre isso, né? Eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, né? Um peso para as outras pessoas, os outros vão ser mais felizes sem mim. E aqui a gente também tem alguns comportamentos sugestivos. Então, ombro baixo, encolhido, braços cruzados, cabeça curvada, chorar excessivo, o próprio sentimento aí de franzir a testa, né? E isso é no sentido de estar potencializado, né? Não é uma circunstância ou outra, mas a frequência sobre isso. A boca curvada, ficar muito em silêncio. Então, são comportamentos subjetivos que a gente merece atenção, que a gente merece dar atenção. E a gente tem a nossa fonte de apoio, né? E quando a gente fala sobre essa prevenção e falar sobre o assunto, às vezes a gente não tem coragem, a gente não sabe como verbalizar. Mas a gente tem vários meios, né? Procurar um familiar com que você confie, com que você possa contar, amigos, colegas de trabalho, profissionais de saúde, e a gente tem
né, gratuitamente os CAPs, e a gente tem o CVV. Às vezes a gente se sente tão impotente que até falar sobre o assunto é como se você tivesse se expondo negativamente, expondo uma fraqueza. E o CVV é uma fonte muito interessante de apoio nesse sentido, porque você pode fazer uma ligação gratuita, a pessoa que está ali não te conhece, está literalmente à disposição para te ouvir e para fazer algumas pontuações. É importante saber que quem está no CVV não necessariamente são profissionais, por exemplo, como psicólogos, psiquiatras, podem ser, porque são voluntários, né? Mas são pessoas que realmente estão abertas a ouvir o sofrimento do outro e fazer algo confortável. Então, se no momento de uma crise, de uma situação desconfortável, você não tem com quem conversar, utilize dessa fonte, né? Favorece muito e ajuda muito. Mas a gente também tem aí, ó, diante de todas essas circunstâncias que nos deixam, né, um pouco impotentes, a gente precisa começar a compreender e a visualizar os bens, as questões que a gente tem ao redor que também são valorizadas, né? Os nossos amigos, a nossa família, os animais, tem muita gente, né, que gosta muito da presença de um animal, que se identifica muito com o animalzinho, o próprio carro, né, como foi o caso do jovem lá dos Estados Unidos, ele se realizava com esse carro. A gente tem, né, a natureza, enfim, várias situações que favorecem a valorização da nossa vida, né? Os nossos bens materiais também, celular, computador, enfim, né? Fora essa questão de interação aí, o nosso aprendizado, as nossas conquistas, que provavelmente não foram fáceis, né? Teve muito esforço. A gente precisa olhar e acreditar e nos valorizar no sentido, nossa, eu sou capaz, eu consegui, né? E isso é muito importante quando a gente está falando dessa valorização da nossa vida. E o nosso bem, né, maior, qual é? Então, mesmo diante, né, eu gosto muito dessa imagem, onde a gente pensa assim que não vai dar mais nada, que não tem como, né, ter uma vida ali, que já se perdeu tudo, de repente nasce, né, essas florzinhas aí maravilhosas. Então, a nossa vida, ela é muito importante. Vão ter momentos que vão estar igual esse chão aqui, né? Totalmente rachado, sem cor, né? Mas a nossa vida, ela é importante. E uma hora a gente vai encontrar um meio, essa dor vai passar, esse problema vai passar e você vai conseguir, né, se reerguer novamente. Mas para que eu encontre essa hora, eu preciso entender tudo que está passando comigo. Eu preciso entender quais são as minhas emoções, eu preciso validar, eu preciso entender o que causou aquilo ali e eu preciso buscar ajuda, né? Às vezes, no momento, não dá para buscar uma ajuda profissional, mas a gente viu que tem uma rede de apoio muito grande, que a gente pode, sim, estar, né, entrando em contato com essas pessoas e a gente pode também ser essa fonte de apoio. De repente, eu estou percebendo que o meu colega, que a minha filha, o meu esposo, né, um parente, está demonstrando algumas questões, sinalizando algumas situações que podem ser características de um sofrimento, e eu posso oferecer esse espaço de escuta, ser essa fonte de apoio, tá? Aqui são algumas imagens que eu deixei. Patrícia, são 16h54. Como é que está o nosso momento? Kênia, eu acho que a gente está finalizando, né? Então tá tranquilo, dá Isso. para você finalizar. Tá, talvez a gente passe uns 5 minutinhos, mas vai ser bem breve, tá bom? Tá, ok, sem problemas. Ok. E aí, gente, eu gosto muito dessa imagem, né? Quando ela é muito significativa, quando eu falo dessa questão, que às vezes a gente pensa que está tudo perdido, né? Então aqui está o lápisinho aí, todo inteiro, de repente ele quebra, né? E aí? E agora? Eu desfaço dele, ele fica inutilizado, né? Não serve mais para nada.
Mas a resiliência, esse olhar, né, de entender que algumas situações que às vezes não são favoráveis, que às vezes não é o que a gente gostaria de passar, de vivenciar, mas para tudo tem uma solução, né? Talvez essa solução não venha tão rapidamente ali, mas com o passar do tempo, você vai ressignificando, você vai entendendo o processo de algumas coisas, você vai encontrando uma solução, né? E se não for possível essa resolução ou essa reflexão sozinha, a gente tem a nossa rede, né? E aí começar a pensar o que fazer com isso. Então, meu lápis quebrou, mas o que eu posso fazer? E aí vem a resiliência, né? Eu entendi, nossa, eu fiquei muito chateada porque ele quebrou, mas eu tenho outras possibilidades, e essas outras possibilidades podem se tornar estratégias grandiosas, né? Que às vezes você não vê saída e você encontra muitos outros artifícios, muitas outras explicações, muitas outras resoluções, quando a gente começa a ressignificar isso, tá? E o que é interessante também a gente falar agora, para finalizar, sobre saúde, né? Saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Isso depende da época, do lugar, da classe social, dos valores individuais, das concepções científicas, religiosas e filosóficas, né? Então, o meu entendimento sobre saúde, ele é diferenciado. E quando a gente está falando sobre saúde mental, né? Aqui a organização fala sobre o físico, mental e social, e não apenas em estado de ausência de doença. Isso é muito interessante. E quando a gente está falando de saúde mental, a gente pensa muito sobre o conceito de saúde mental bem relacionado com saúde. Mas a saúde como é que eu posso falar? É global, né? Físico, mental e social. Então, às vezes, fisiologicamente, eu posso estar bem, ter uma ausência de doença fisiológica, mas mentalmente eu não estou bem, né? E aí, aquela dor no meu estômago, aquela dor de cabeça constante, eu já fiz exames, está tudo bem com né, o meu neurológico, dores intensas no corpo, né? E você vai no ortopedista, enfim, vai em vários especialistas e dá tudo normal. Mas o seu corpo está denunciando que emocionalmente você não está bem. Lembra da engrenagem? Então, às vezes eu negligencio ou eu não identifico o meu sofrimento, que também às vezes não é só negligenciar, mas eu não identifico o meu sofrimento, mas o meu corpo vai dizer. Uma insônia, e aí a gente precisa filtrar também em relação a isso, tá, gente? Não é que hoje eu tive insônia, então eu estou com um desequilíbrio emocional. Não é isso. Mas a frequência sobre isso. Tem muitas noites sem dormir, a dor de cabeça está constante, né, as dores musculares, um desconforto intestinal, que muitas pessoas sofrem, né? Ficam ali com dor de barriga, com um desconforto, e aparentemente está tudo bem, mas o seu corpo escolheu aquele lugar do seu, né, do seu organismo para extravasar o que você está sentindo e que você não está conseguindo equilibrar e melhorar, tá? Então, quando a gente está falando de saúde mental, a gente entende que é quando a pessoa consegue enfrentar as dificuldades, está ciente de suas próprias habilidades. Então, eu tenho uma habilidade resiliente, eu tenho uma habilidade empática, eu tenho uma habilidade de compreender as minhas emoções, equilibrar isso e trazer estratégias, consegue trabalhar de forma produtiva e é capaz também de contribuir para a sua comunidade, né? No sentido de trazer uma palavra amiga, uma escuta qualificada, estar ali, né? Disponível para alguém também. E até mesmo contagiando. Como é bom a gente ter pessoas comunicativas, pessoas que trazem, né? Às vezes nem precisa falar nada, mas só de deixar um bombonzinho ali na sua mesa, ou mandar um recadinho agora que a gente não está
podendo, né, ver as pessoas, estar com as pessoas, mas uma mensagem, uma ligação, e é interessante essa questão de ligação, porque a gente tem reforçado, né, e eu achei muito interessante vocês, algumas pessoas estarem aqui com o vídeo aberto, né, a gente não está se vendo presencialmente, mas a gente está se olhando, né? Mesmo pelo vídeo. Então, às vezes a pessoa está precisando disso, né? Não, olha só que legal, Patrícia, né? Nós temos o mural do elogio. Então, são situações, pequenos gestos que fazem a diferença, principalmente para aquela pessoa que não está conseguindo ver, não está conseguindo observar coisas que valorizam. E aí, quando você recebe um elogio, é uma valorização, é diferente, né? Impacta. Às vezes você pensa assim, vou só mandar, mas para quem está recebendo, pode ser muito, 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 muito importante. E aí, mais uma vez, né, eu deixo antes de falar sobre essas medidas aqui, gostaria de deixar essa mensagem, né? Todas as pessoas que você conhece, ou às vezes não conhece, podem estar enfrentando batalhas que você não sabe nada a respeito, né? Então, seja gentil com elas e seja gentil também com você. Muitas vezes a gente não é gentil com a gente. A gente vai negligenciando por várias circunstâncias, como a gente falou no início da palestra, né? No sentido de não deixar se mostrar fraco, ou trazer essas crenças que a gente vivenciou na nossa infância, na nossa adolescência, de todos os contextos, não só a família, mas a crença de que a gente não pode chorar, que a gente não pode ficar triste, e a gente vai martirizando muito a gente vai massacrando muito a gente. Então, seja gentil com você, é a primeira circunstância, porque você, quando começa a perceber as suas limitações, as suas fragilidades e vai encontrando formas de enfrentar, você vai começando a se aproximar desse outro, a entender que esse outro também tem as suas fragilidades, que também precisa se respeitar e ser respeitado, tá? E aqui a gente tem algumas medidas preventivas, né? De organizar o seu tempo, então ter um planejamento favorece com que as suas emoções elas não virem um turbilhão, porque se a gente vai acumulando as coisas, a gente vai ficando nervoso, a gente vai ficando impaciente, né? Às vezes muito impulsivo, ou a gente até se sabota, né? Deixa para lá, desisto, tá? Então, organizar o seu tempo, ter qualidade de vida no sentido de lazer. Agora a gente está com as questões mais limitadas, mas tem muitas estratégias que a gente pode fazer mesmo em casa. Tem muitas lives aí interessantes, vídeos no YouTube, estar com a família, fazer uma ligação de vídeo para os amigos, bater um papo, né, olhando para as pessoas. O exercício físico é muito importante. Faz com que o nosso organismo também encontre outros mecanismos de liberar essas emoções que talvez estão desconfortáveis, tá? Conversar com alguém, né, de confiança, que você possa se abrir, que talvez não vá trazer aquele julgamento, mas vai trazer um espaço de escuta, até mesmo colegas de trabalho, os seus superiores, os seus gestores, né? É interessante dividir, porque ele pode viabilizar, trazer sugerir alguma questão de intervenção, te auxiliar nesse processo, tá? Atividades de relaxamento, ouvir uma música, né? Ficar no silêncio também, entendendo como você está nesse processo, isso é muito importante. Desenvolver e exercitar a resiliência e fazer um check-up, né? Porque às vezes eu coloquei para vocês que não necessariamente precisa ter uma doença fisiológica, mas as questões emocionais elas podem levar ao desenvolvimento, tá? Então, se tá ali com dor no estômago o tempo todo, fez alguns exames, deu tudo normal, mas se aquilo ali persiste, uma hora pode virar uma gastrite, tá? A gente também sabe que algumas
doenças psicossomáticas, né, como a fibromialgia. Então, a gente precisa estar atento. E o check-up com médico, um acompanhamento psicoterapêutico, quando for necessário, também é uma medida preventiva, tá? E aí é isso, gente. Espero ter contribuído para vocês, tá? E a gente passou 5 minutinhos das 17 horas, mas eu deixo o espaço aberto para quem quiser conversar um pouquinho, dar o feedback, se foi interessante, se agregou aí para vocês, e mais uma vez agradecer pela oportunidade, tá bom? O material, como eu falei, já vai ficar disponível para vocês, depois a Patrícia compartilha com vocês. Obrigada, tem um pessoal aqui falando, obrigada, gente. Tchau, Matheus. Kênia, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você ter ficado essa 1 horinha com a gente. Tenho certeza que agregou muito, para mim agregou muito, muitas informações pertinentes, assim, a gente realmente, né, tem sentido esse impacto nessa pandemia, né, foram muitas situações novas, né, para a gente, ninguém estava acostumado a trabalhar em casa, trabalhar com família, né, e ficar dentro de casa ainda, então, assim, principalmente agora, a gente precisava, né, ter essa conscientização, então, muito obrigada por ter trazido toda essa informação para a gente, tenho certeza que agregou, o pessoal está agradecendo aí, muito obrigada também a cada um que ficou com a gente, gente. Foi muito, deixa eu ver aqui, teve uma pessoa, a Regina, até meu filho gostou, que bom, Regina, que bom que ele assistiu. Então, gente, mais uma vez, eu agradeço por vocês terem disponibilizado, né, o tempo de vocês também, e estar aqui comigo, ouvindo sobre isso, agradecer pela acolhida, e pela oportunidade de vocês analisarem, que eu tenho certeza que teve uma reflexão aí, né, íntima, e me dispõe, tá? Me deixo disponível aí para quem quiser conversar, quem quiser entrar em contato, tem os meus contatos aí com a Patrícia. E o que eu puder ajudar, podem contar comigo sempre, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Sim, a palestra foi gravada, né, para uso de material interno, então vou até ver depois com o pessoal da comunicação onde que vai ficar disponibilizado, como vai ser, mas aí a gente informa para vocês ali pelo e-mail, pelo chat, e o material eu vou passar também, se vocês quiserem, tá bom? E muito obrigada, Kenny, muito obrigada também cada um que ficou aí com a gente até agora. Eu queria agradecer também a Raquel por viabilizar essa ponte, né, Patrícia? Sim, com certeza. Aí. Obrigada, Raquel, acho que ela está aí ainda, né? Obrigada, Raquel, por essa oportunidade. Ela está aí. Estou aqui sim, eu que agradeço. Foi excelente, obrigada pela oportunidade, Finatec, da gente estabelecer cada vez mais conexões, de estar disponível para vocês, é um RH diferenciado que se preocupa aí com seus colaboradores, tem toda uma atenção, e a Sodexo está alinhada a isso, tá? Conte com a gente, Kênia, muito obrigada mais uma vez, e que todos tenham uma boa semana e sempre muita empatia e muito cuidado com o colega do lado, né? Exatamente. Um beijo, gente. Bom restinho aí de quarta-feira, bom final de semana. Qualquer coisa eu tô por aí. Tchau. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, até mais. Gente. Boa tarde. Até.